Queria convidá-los, eu creio que o texto já está no slide, a abrirem suas Bíblias ou lerem pelo slide no Salmo de número 24. Nós iremos nessa noite meditar a respeito do Rei da Glória. Salmos de número 24. Iremos fazer uma leitura de todo o Salmo. Diz assim a Sagrada Escritura. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar pelo Data Show. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque ele a estabeleceu sobre os mares e afundou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Assim é a geração daqueles que o buscam, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Meus irmãos, o Salmo de número 24, ele é conhecido nas divisões dos salmos como um salmo real ou um salmo de entronização. Esse salmo, durante a história dos judeus, ele foi utilizado para quando um rei ia adentrar ao trono, ia subir ao trono, esse salmo ele era entoado. E também esse mesmo salmo, ele foi depois incorporado à liturgia dos judeus, de forma que sábado e domingo, mais ou menos, esse salmo era cantado no culto dos judeus. Meus irmãos, no capítulo 2 de Atos, verso 30, a Sagrada Escritura não apenas diz que Davi, ele era um rei, mas o capítulo 2, verso 30 do livro de Atos, diz que Davi também era profeta. E como um profeta, Davi, nesse salmo aqui, está antevendo algo que lhe foi prometido. Deus tinha prometido a Davi que da linhagem de Davi haveria de vir um rei que dominaria sobre tudo e que seria um rei poderoso, que ninguém mais poderia lutar contra esse rei, ou seja, o Rei da Glória. Então Davi ele escreve o Salmo de número 24 como um profeta inspirado de Deus a respeito desse Rei da Glória que haveria de vir. E a intenção de Davi ao escrever esse salmo é nos fazer, meus irmãos e meus queridos ouvintes, meditar na grandeza, na beleza, na magnitude, na glória desse rei que lhe foi prometido, que viria da sua linhagem para reinar e governar o mundo. E nesse salmo, meus irmãos, nós encontramos Davi nos ensinando 3 preciosas verdades a respeito desse rei que ele estava aqui escrevendo sobre ele. A primeira verdade que esse salmo nos mostra são os domínios desse rei. Veja o que diz o verso 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque ele a estabeleceu sobre os mares e fundou-a sobre as correntes. A primeira coisa que o Salmo quer nos mostrar a respeito desse rei são os seus domínios, os seus territórios, o seu reino, a magnitude do seu reino. Meus queridos, olhando para o mundo atual, qual é a nação mais poderosa que existe? Os Estados Unidos. Um poderoso exército. Uma nação forte militarmente.
Mas os domínios dos Estados Unidos estão colocados apenas nos seus territórios que são ocupados. Eles não têm soberania sobre o Brasil ou sobre qualquer outra nação, porque o domínio deles, o domínio daquela poderosa nação, está ligado aos seus territórios que são ocupados. Mas nós olhamos para aqui, para um rei, que os seus domínios, eles são amplos. O texto diz, do Senhor, ao Senhor pertence a terra. Os domínios desse rei não estão colocados e não estão atrelados a um país, a um continente, a uma região do nosso globo, não. Os domínios desse rei da glória, que Davi está descrevendo para nós, é todo o mundo habitado. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, absolutamente tudo. Não existe um grão de nada nesse mundo que não seja do Senhor. Não há 1 centímetro quadrado em nenhuma das existências dos domínios humanos que esse rei não diga, é meu. Tudo pertence a Ele. Algumas versões, talvez alguma versão que você tenha, diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A ideia de plenitude dá a ideia aqui, e é o sentido do texto, é que não apenas o mundo, as pessoas, mas tudo que você produz nesse mundo, absolutamente tudo, tudo que existe, tudo que é produzido, tudo que possa vir a existir ou existe nesse mundo, pertence a esse rei, porque ele tem uma soberania universal, o seu reino é universal, e tudo pertence a ele. E sabe por que pertence a ele? O verso 2 diz, porque foi ele quem a fundou. Todas as coisas pertencem a esse rei, porque ele criou todas as coisas. E ele não apenas criou todas as coisas, mas o verso 2 nos mostra que ele sustenta todas as coisas. Ele firmou a terra sobre os mares, sobre as correntes de águas. Ele é esse rei tão majestoso, criador, mas também sustentador de todas as coisas. E, meus irmãos, só existe uma única pessoa na existência humana que preenche esses requisitos. Davi não era um rei criador. Davi não era um rei sustentador, porque Davi estava falando de outro rei. E eu vou dizer quem é esse rei. Colossenses, no seu capítulo de número 1, verso 15 e 17, nos diz quem é esse rei. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, sejam as soberanias, sejam os poderes espirituais, quer benéficos ou quer maléficos. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Ele é antes de todas as coisas e a ele sustenta todas as coisas. De quem esse texto está falando? João nos diz. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo? Aquele que encarnou e habitou entre nós. Seu nome é Jesus de Nazaré. É a esse rei que Davi está profetizando. É sobre esse rei que Davi está falando. O que criou todas as coisas e o que sustenta todas as coisas por causa do poder que lhe foi dado. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e um dia joelhos vão se dobrar diante dele, diante da sua majestosa presença e diante do seu poder inefável. É esse rei. Você conhece esse rei? Davi está perguntando, quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Davi pergunta, você conhece esse rei? É Jesus. Ele possui soberania universal. Os seus domínios são totais. E, meus irmãos, quando nós entendemos que esse texto
está falando a respeito de Jesus, nós temos algumas aplicações interessantes para as nossas vidas. E eu quero que você guarde bem no coração. Se tudo pertence ao Senhor Jesus, e Ele é esse Rei da glória, eu preciso aprender como usar os meus recursos. Se tudo pertence a Ele, se tudo é dele, significa que, em última instância, o seu dinheiro não é o seu dinheiro, a sua casa não é a sua casa, a sua inteligência não é a sua inteligência. Tudo pertence a Ele. E se tudo pertence a esse Rei, eu preciso fazer uma pergunta que se torna extremamente importante. Será que eu vou agradar esse Rei comprando o que eu estou prestes a comprar, gastando o meu dinheiro, o meu suor no que eu estou prestes a gastar? Será que eu vou agradar a esse Rei, vivendo da forma como eu estou pensando em viver, tomando os rumos que eu estou pensando em tomar na minha vida? Não se engane, essa é uma pergunta que é importante. Nada do que você tem é seu, tudo é dele. E na hora que esse Rei quiser tomar de você, ele toma. Seja matando você, ou seja tirando tudo que você tem e dando para outro. Não importa, nada que você tem pertence a você, pertence a esse Rei, porque tudo que existe no mundo, tudo que é produzido, tudo que tem nesse planeta pertence ao Rei da glória. E por quê? Porque Ele criou todas as coisas, porque Ele sustenta todas as coisas. E você hoje só está aqui, nesse culto, vivo, porque Ele quer. Porque até a sua vida nem sua é, pertence a Ele. E Ele tira na hora que Ele quiser. Mas se tudo pertence a Deus, meus irmãos, nós podemos encontrar segurança nisso. A Bíblia diz que o salmista diz que já foi velho, já foi novo, mas nunca viu a geração dos justos mendigar o pão. Se temos um Rei que a tudo pertence, que a tudo governa, podemos ter a segurança de que, como filhos amados, seremos protegidos, seremos supridos, teremos esperança em qualquer situação que você esteja, porque temos um Rei que a tudo pertence. Meus irmãos, que preciosa verdade. Que preciosa verdade saber que o nosso Rei é dono da prata e dono do ouro. Saber que o nosso Rei controla os tempos e os muda. Como é maravilhoso saber que temos um Rei que a tudo podes, que a tudo governas, pois Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Quem é esse Rei da glória? Jesus Cristo, o Criador de tudo, o sustentador de tudo. Ele é o Rei da glória. Amém, irmãos? Mas há uma segunda verdade que esse salmo nos traz. Ele nos fala dos domínios desse Rei, mas ele também nos fala, meus irmãos, das exigências desse Rei. Os versos 3 a 6, eles vão nos explicar quais são as exigências desse Rei. Veja que o texto diz, meus irmãos, que esse Rei habita num lugar santo. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Mas a ideia da santidade do lugar não está atrelada ao lugar, mas a santidade daquele que no lugar habita. O texto diz que a presença desse Rei, desse Senhor, torna o lugar em que ele habita um lugar santo. E se o lugar que ele habita, meus irmãos, é santo, é porque o seu caráter é santo e santificou todo lugar. E se esse Rei é santo, ele não pode aceitar que o pecado esteja na sua presença. Ele não aceita pessoas pecadoras em sua presença. Você não pode se apresentar diante desse Rei de qualquer forma.
Não, esse rei, ele é santo, e a santidade desse rei exige algumas qualidades daquelas pessoas que pensam entrar na presença desse rei soberano e santo. E eu vejo, meus irmãos, duas qualidades que são exigidas de quem quer que seja para habitar na presença desse rei, de ser feliz na presença desse rei. Primeiro, exige-se daqueles que querem estar diante desse rei, esse rei exige integridade moral. Aqueles que são limpos de mãos e puro de coração. Ele está falando de lavar as mãos fisicamente. Ele está falando com as mãos de ação, daquilo que você faz. Ele exige santidade de você naquilo que você faz, um caráter moral puro naquilo que você faz, mas também naquilo que está no seu coração. Note que ele exige santidade aqui moral, não apenas naquilo que você faz, mas também naquilo que você pensa, naquilo que está dentro do seu coração. Agora faça uma reflexão consigo mesmo. Você tem integridade moral para estar diante desse rei? Você cumpre essas exigências? Você vive uma vida santa? Você tem pensamentos santos? O seu coração é cheio de mentira, de inveja, de vaidades? Ou seu coração é puro, amante da verdade, desejoso por santidade? Como é o seu coração? Como são suas atitudes? Você tem um caráter moral provado e santo pelaquilo que você faz e pelaquilo que você pensa? Meus irmãos, se vocês fossem um rei, se nós fôssemos reis e rainhas, aceitaríamos ser servidos, o nosso almoço, a nossa janta ou o nosso café da manhã, por um servo que traz uma bandeja com as suas mãos cheia de lama, porque é isso que o pecado faz conosco. É como se a gente estivesse enfiado na lama, nos torna impossibilitados de servir e de estar na presença desse rei, porque as nossas mãos estão imundas com a lama do pecado. Você não pode ir até esse rei. Esse rei exige santidade moral. E se você tem pecado, não pode ir até ele. Mas esse rei não apenas exige santidade moral, integridade moral. Esse rei exige integridade religiosa. O que é que o texto diz? Que não recorre a ídolos e nem jura por deuses falsos. Esse rei exige que ele, somente ele, seja adorado. E eu pergunto, você tem algum ídolo em seu coração? Você consegue viver sem as mídias sociais? Há alguma coisa que você deseje ou que você almeje mais do que a glória de Deus, que se tornou a razão, que se tornou o fundamento da sua vida? Você consegue se alegrar mesmo vivendo com poucos recursos financeiros? Ou aquilo que o dinheiro pode lhe dar se tornou um Deus na sua vida? Você se importa mais com a opinião dos outros sobre você do que com a opinião de Deus sobre você? Se você se importa mais com isso, essa coisa, esse objeto se tornou um ídolo na sua vida e Deus não aceita dividir a adoração dele. Se existe uma coisa, uma pessoa, um sonho, um projeto que você coloque acima de Deus, que coloque como a razão maior da sua vida, se tornou um ídolo. Você, eu, quem quer que seja, não pode entrar na presença desse rei. Não temos integridade religiosa, adoramos sonhos, projetos, criaturas, sentimentos, relacionamentos, colocamos alguma coisa acima desse rei, das vontades desse rei, então você não pode ir à presença dele. Meus irmãos,
integridade moral, integridade religiosa, nenhum aqui tem, nem eu tenho, ninguém. Sabe por quê que esse salmo foi colocado, essas palavras aqui? Não é para deixar você em desespero, não. É para apontar para Jesus. Ele foi aquele que viveu de forma moralmente impecável. Ele era limpo de mãos e puro de coração. Ele adorava e servia unicamente a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque no Antigo Testamento, quando esse salmo foi escrito, para você entrar na presença de Deus, você precisava sacrificar um animal por causa dos seus pecados. E depois desse animal ser sacrificado e o sangue dele ser aspergido sobre o altar, os seus pecados eram pagos. E então você tinha os pecados perdoados e podia ir à presença de Deus na figura do sacerdote. O sacerdote matava um animal pelo seu pecado e pelo pecado do povo, e depois que esse animal era morto, esse cordeiro era morto, as pessoas tinham acesso, não apenas ir em oração, mas dava ao sacerdote entrada no santuário, que ele representava ao povo. Jesus, meus irmãos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não tem santidade moral, você não tem integridade moral para entrar na presença desse rei. Você não tem integridade religiosa, mas você pode entrar na presença desse rei por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Caso você nessa noite confie nesse sacrifício, a justiça de Cristo é colocada em seu favor e você pode entrar na presença de Deus. Você pode ir até Deus e você terá a promessa de habitar para sempre na presença desse Deus. Essas pessoas que confiavam no sacrifício tinham direito a entrar na presença do nosso Deus. Mas uma vez crendo no sacrifício de Cristo, de forma alguma, meus irmãos, não anula a necessidade de continuarmos buscando, termos mãos limpas, corações puros e o abandono daquilo que se torna um ídolo na nossa vida. Esse salmo, ele aponta para a nossa incapacidade, mas aponta para a total capacidade do nosso rei, que pagou, que viveu a nossa vida, que morreu pelos nossos pecados para abrir para nós um novo e vivo caminho. As pessoas que colocam a sua fé em Jesus, que colocam a sua confiança no sacrifício dele e que passam a desejar, a viver, e apesar das dificuldades, não cumprindo, não vivendo perfeitamente em uma integridade moral e uma integridade religiosa, essas pessoas têm a certeza e a garantia por causa do sacrifício de Cristo que podem habitar em sua presença. E é a esses que o verso 5 diz, sobre eles, essas pessoas receberão a justiça do Senhor. Amém, irmãos? Mas esse texto vai para, em terceiro e último lugar. Ele nos mostra uma outra verdade a respeito desse rei. Ele nos mostrou os domínios desse rei, ele nos mostrou as exigências desse rei, e agora o salmo está prestes a nos mostrar o poder glorioso desse rei. Veja o que diz, verso 7 em diante. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O texto diz, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Meus irmãos, esse salmo ele é interessante porque a ocasião que esse salmo foi escrito foi a ocasião em que Davi estava trazendo a Arca da Aliança, que era símbolo da presença do Senhor Deus, para a cidade de Jerusalém, que havia sido conquistada por Davi. A subida da arca para Jerusalém marcava o fim das batalhas pela terra. O Senhor havia subjugado os inimigos de Israel,
vencido todos os inimigos, e agora ele estava entrando em Jerusalém vitorioso. A presença do Senhor estava entrando através da arca em Jerusalém, completando a sua entronização. E, meus irmãos, apesar da Bíblia, que nesse par do texto, usar uma linguagem poética, mandando as portas se abrirem, as portas que são eternas, esse salmo, como eu falei, Davi sendo profeta, Davi está apontando para um evento específico do ministério de Jesus. Davi está apontando não para a entrada em Jerusalém montada num jumentinho, como Zacarias 9:9 profetizou. Mas Davi está apontando aqui para a ascensão de Jesus, a entronização nele dos céus. Foi quando todos os inimigos foram subjugados. Todos os inimigos de Cristo aqui foram subjugados, restando apenas o último inimigo, que é a morte, que será destruída quando ele voltar. Esse salmo está apontando aqui de forma tipológica, profética, apontando para a ascensão de Jesus, quando ele sobe aos céus e encosta e senta no trono que lhe é reservado. É quando ele se senta no trono que o reino, ele é consumado. E, meus irmãos, o texto de Apocalipse, capítulo 12, nos fala sobre esse momento da ascensão de Jesus. Vejam o que diz Apocalipse, capítulo 12. O texto de Apocalipse começa com figuras de linguagem. Uma mulher que representa Israel, uma mulher que está prestes a dar à luz, e um dragão, que é o diabo, a antiga serpente, esperando para devorar um filho que a nação de Israel iria gerar. E esse filho sabemos pelo Salmo 2, que é Jesus. Um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro. Veja o que diz os versos 5, meus irmãos. Então ela deu à luz a um filho, um varão que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora veja, o que aconteceu quando Jesus adentrou ao céu e sentou em seu trono? Verso 7. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiram. Mas eles não prevaleceram e perderam lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e os seus anjos foram lançados na terra. Então ouviu uma forte voz no céu que dizia: agora chegou a salvação e o reino, pois o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade chegou ao seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos já foi expulso, ele que de dia e de noite nos acusava diante do nosso Deus. Quando Jesus senta no trono, meus irmãos, a primeira ordem dele, como um rei todo-poderoso, é: tirem Satanás da presença gloriosa. Quando Jó estava na terra, vivendo de forma digna, honrosa e glorificando a Deus, Satanás aparece aonde? Aparece na presença de Deus. E para quê? Para acusar Jó de servir a Deus por causa das bênçãos que ele recebia de Deus. Esse era o trabalho de Satanás antes de Cristo ir ao céu, é ir à presença de Deus e acusar os filhos de Deus. Mas agora, o campeão, o Rei Todo-Poderoso, vence todas as batalhas aqui e vai ao céu expulsar o acusador dos nossos irmãos, aquele que acusava os filhos de Deus de dia e de noite. O nosso Rei é todo-poderoso. O campeão dos céus desceu, se encarnou, nasceu, venceu tudo e todos,
Quem se levantou contra esse homem perdeu, porque ele é invencível. Até a própria morte não pôde segurá-lo, porque ele venceu ela. Não existe um inimigo na face da terra que não tenha sido subjugado por Jesus. Porque Ele é o Rei Todo-Poderoso, um Senhor valente nas batalhas, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Não há como se comparar em poder a esse Rei. Os armamentos norte-americanos não são nada, absolutamente nada comparado ao poder desse Rei da glória, ao poder do Cristo ressurreto, e que agora está sentado no trono, completando a sua obra aqui na terra, por meio da sua igreja. Meus irmãos, existem algumas aplicações nesse texto que eu quero fazer. Se Jesus é esse Rei Todo-Poderoso, nós podemos encontrar consolo para nossa alma angustiada por causa dos nossos pecados. Romanos capítulo 8 diz que não há mais nenhuma acusação. Ninguém pode mais nos acusar. Os nossos pecados foram pagos por Ele. Nós temos a justiça dEle. Não há mais como acusar a gente. Não há como mais separar os seus súditos que foram lavados e remidos pelo seu sangue da presença dEle. Não há nenhuma acusação, não há nenhuma separação. Ninguém pode ser contra nós. E por que ninguém pode ser contra nós? Porque o Rei Todo-Poderoso, o Rei da glória, Ele é por nós. Se Deus é por nós, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Absolutamente ninguém. Ele é esse Rei Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos, acima de tudo, temos aqui uma poderosa implicação missionária para a vida da igreja. Se Jesus venceu todos os nossos inimigos, e Ele é capaz de vencer todos os nossos inimigos, seja uma doença, seja uma situação difícil, não importa qualquer que seja o inimigo que você enfrenta, Jesus é um Rei poderoso o suficiente para vencer. E se nós temos esse Rei poderoso, nós precisamos anunciá-lo a todas as nações. Os judeus achavam que somente eles eram o povo escolhido de Deus. Somente Israel era uma terra que pertencia a Deus. Mas o verso 1 já quebra isso. Do Senhor é a terra. Todos os reinos desse mundo pertencem a esse Rei da glória, a Jesus. E nós precisamos desesperadamente lembrar disso. Sempre que a igreja perdeu o foco das missões, a obra começou a ficar difícil. É a igreja quem leva adiante essa mensagem real. Nós somos embaixadores desse Rei, embaixadores de Cristo, e nós precisamos anunciar esse Rei, os seus domínios, as suas exigências santas e o seu poder ilimitado. As pessoas precisam entender que esse Rei, cedo ou tarde, irá voltar. E Ele irá voltar para terminar de forma completa a obra que Ele começou. E que não haverá esperança para ninguém que esteja em guerra contra esse Rei. Os termos de paz que Ele aceita são arrependimento e fé. Ou você se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé em Jesus, ou será destruído por esse Rei. Quando Ele voltar, não haverá mais chance, não haverá mais misericórdia. Ele virá para consumar o reino. Apocalipse descreve Ele, no capítulo 19, de uma forma muito dura. Diz que Ele é como um rei montado em um cavalo e vem com as suas vestes sujas de sangue. E o sangue é dos seus inimigos. E qualquer um que não coloque a sua fé em Jesus, não arrependa-se dos seus pecados, ele é um inimigo declarado de Deus. E não há como lutar contra esse rei. É impossível. Quando ele voltar, não restará mais chance, apenas o juízo. Nesse momento, ele oferece a misericórdia do seu perdão. Ele oferece a você agora paz. Ele oferece a você uma qualidade que só a fé pode lhe garantir, que é uma justificação.
de estar na presença dele por causa do sacrifício de Cristo, por causa da justiça de Cristo, e hoje ele oferece esse perdão. Esse rei que você está em inimizade contra ele, está em guerra contra ele, ele oferece perdão a você nessa noite. E como é que você consegue esse perdão? Arrependa-se dos seus pecados. Coloque toda a sua confiança em Jesus. Todo o seu ser se entregue de forma total a esse rei. É a sua única chance de não ser destruída ou destruído quando esse rei voltar. Avalie, meus irmãos. Avalie, meus amigos. Nada do que eu disse aqui tive a intenção de machucar, de ofender ou de fazer medo a quem quer que seja. Eu falo isso para o seu bem. Não ignore nada do que eu disse. Talvez você esteja pensando mil e uma coisa. Talvez até esteja pensando que eu sou doido. Mas apesar de qualquer pensamento que você esteja, eu quero convidar a você a colocar toda a sua esperança, confiança e fé nesse Rei da Glória, nesse Jesus. Amém?